Você tem atitude, vai me encarar. Vida e Obra está no ar. Esse é nosso episódio 22. E hoje eu tenho uma dupla aqui comigo. Mais uma dupla, né? A gente tá cheio de dupla aí nessa temporada. Mas eu tenho uma dupla. Não é uma edição especial, mas é uma dupla especial na minha vida. Porque elas são da minha família. Elas são... Uma tem 53, a outra tem 29. Uma é minha tia, minha madrinha. A outra é minha irmã. A mais velha, de 53, tem 2 filhos. É casado com o Júlio há um bom tempo aí, tempo de casar, tempo junto, é uma vida toda, desde antes de eu me entender por gente. A outra tem um filho, aliás, vou voltar, mas ela tem 2 filhos, Tiago e Marina, e a outra tem um de 10 anos, Heitor. Elas são Gisele e Amanda do Miller Podologia. Aê, bem-vindas! Gente, eu vou falar um segredo que elas estão morrendo de vergonha. Hoje eu tô em casa, literalmente. Bom, mas elas são sócias, né? Vocês agora são sócias da clínica, abriram. Minha tia já tinha começado, eu tenho que me policiar, a Gisele. Já tinha começado a empreitada, agora a Amanda entrou com ela na sociedade, elas reformaram o espaço, tem uma clínica juntas. E hoje a gente vai conhecer um pouco mais a trajetória delas, que é longa, das duas, viu? Tem história para contar. Vamos começar com Gisele. E aí, Gisa? Como é que foi? Conta um pouco de sua vida, como é que foi? Como que começou tudo isso? Boa noite, gente. Bom, a minha vontade de trabalhar era... Desde pequeno, eu tive vontade de trabalhar, de ser independente, não gostava de depender muito do meu pai, porque geralmente a gente pedia para ele um dinheiro para poder comprar alguma coisa, ele mandava ir no supermercado, aí eu olhava o preço e voltava em casa, pegava o dinheiro e ia lá e não sobrava nem um realzinho para comprar uma balinha. Não tinha condição, Não né, tinha. tia? Aí não tinha condição. Aí eu estudei até o primeiro ano, né? Que hoje, como é que é? Hoje é... Primeiro do ensino médio? Primeiro do ensino médio. Aí eu resolvi, né? Foi um erro meu, a parar de estudar para poder trabalhar. Aí eu recebi uma proposta de uma prima minha, Giovana, que ela ia viajar e ficar 10 dias fora para a praia. Aí ela perguntou se eu queria cobrir o lugar dela numa obra, numa empresa que chamava Tratex. Aí eu falei, eu quero. E isso, você tinha 15 anos? 15 anos. Aí, 15 não, eu tinha 13 para 14, mais ou menos isso. Aí eu cobri 10 dias, aí o engenheiro da empresa gostou de mim, abriu um consultório não, um escritório na José Cândido Silveira e me chamou para trabalhar lá. E essa obra era em Sabará. Aí eu resolvi ir. Mas como é que você ia? Você ia de ônibus? Aí eu comecei a andar de ônibus. Sozinha? Sozinha. Aí parei de estudar, achando que eu ia ganhar dinheiro e era melhor do que o estudo. E sua mãe e seu pai? Aí, Deixaram. Minha avó e meu avô. Deixaram? Eu fui a primeira. O meu irmão, eu sou a segunda. O meu irmão é mais velho. E ele não trabalhava, então minha mãe resolveu deixar eu trabalhar. Gente, corajoso. Aí eu pegava o ônibus e ia para José Cândido Silveira. E de lá eu voltava para casa, trabalhava e eu fazia trabalho de secretária na parte da manhã e na parte da tarde era office girl. Eles me chamavam de office girl. Então eu tinha que ir no banco para pagar conta, cartório. Eu fazia tudo de fora. Era eu e mais 2 engenheiros só nós 3. Aí fiquei lá mais ou menos um ano. Aí meu pai começou a trabalhar com meu tio, que foi eleito prefeito em Sabará. Não, e isso que eu vou falar, eu vou ter dificuldade de falar que seu pai, que é meu avô, ele trabalhava na Tratex também, não era? Já tinha trabalhado lá. Já tinha trabalhado. Ele trabalhou muitos anos lá. Isso... Aí ele saiu de lá para trabalhar com meu tio na prefeitura. Ah, tá. Quando ele ganhou para prefeito. Luiz. Luiz Alves. Aí eles me chamaram, eu voltei para Sabará, comecei a trabalhar na Brasital Couros. Mas lá eu trabalhei um ano, não foi muito tempo não.
que eu trabalhei. Eu não lembro quanto tempo, mas não fiquei 2 anos, não. Que eu tive um pequeno problema lá e eu resolvi sair. Aí de lá, Essa empresa era o quê? era uma empresa que mexia com couro, Não conheço. era de Belo Horizonte. E a Mas produção atuava deles, aqui. a Era produção aqui. deles era no Sobradinho. Mas ainda existe, não? Não existe não. Ah, Aí virou Cor Natural, tá. é onde eu comecei a trabalhar Aham. também, na Cor Natural. Aí daí pra frente eu só fui trabalhando, completei 18 anos, e aí eu continuei trabalhando, aí resolvi voltar a estudar. Aí eu peguei e comecei a fazer o primeiro ano Para de novo. formar o ensino médio. Isso. Aí eu vi que não era nada disso que eu pensava, né? Tem que ter o Tem que estudo para poder seguir em frente. Aí eu peguei e comecei a estudar, fiz supletivo. Aí formei rapidinho, que o que eu não gostava muito era de exatas. Aham. Então, assim, eu sempre ficava para trás, né, nas exatas. Aí eu formei, aí eu comecei a trabalhar de carteira assinada também. Aí passei por várias empresas que eu disse, nossa, era sempre secretária e sempre com foco de ter o meu próprio negócio. Aí eu já trabalhava e já comecei a fazer, quando eu fiquei desempregada, eu comecei a fazer um curso no Senac de manicure. Uhum. Aí o meu marido que pagou Que para mim. ajudou. Aí eu fiz o curso, comecei a fazer unha, mas eu gostava de fazer unha só em casa. Isso já tinha Tiago e Marina? Não. Eles já eram nascidos? Não. Não. Aí Júlio pagou Eu já o namorava curso. com o Júlio, Aham. comecei a namorar com 15 anos também. Olha. E eu já namorava, ele pagou para mim o curso, eu comecei a fazer o curso. Aí eu parei um pouco de manicure, mas eu gostava de fazer sempre só o pé. Nunca gostava de fazer a mão. Eu gostava de fazer só o pé. E trabalhava mais na família. Aham. Aí eu comecei a trabalhar numa clínica. Não. Aí eu engravidei de Tiago. Aham. Eu fiquei mais ou menos 1 ano separada do meu atual Júlio. marido. Aí eu engravidei. Tive um filho, que é o Tiago, que hoje tem 30 anos. Tá velho. Então, aí eu comecei a trabalhar no hospital Vera Cruz. Ele tinha 6 meses. Mas tudo nessa área de secretária, administrativo. Tudo administrativo. No Vera Cruz eu trabalhei no laboratório, entendeu? Então, assim, eu tinha contato dentro do hospital e tal, mas foi no laboratório que eu trabalhei. Lá eu trabalhei 2 anos, fiquei 2 anos lá. Aí eu saí, peguei e comecei a fazer unha de novo. Não ficava parada, não. Aí eu continuei fazendo a unha, depois eu arrumei outro emprego. Aí eu voltei para o meu marido atual, hoje. Aí eu engravidei de Marina, que hoje tem 27 anos. E aí, por diante, eu só fui trabalhando de empresa em empresa e chegou num ponto que eu virei e falei assim, eu ainda vou trabalhar, eu vou ser podóloga. Aí eu procurei saber o que é ser podóloga. Nisso, Marina tinha mais ou menos o quê? Uns 4 anos, mais ou menos. Eu ainda morava com mãe. Aí, eu passava ali na Assis Chateaubriand, olhava e falava assim, eu ainda vou estudar aqui. Que é a Faculdade de São Que é a Camilo. Faculdade de São que é onde Camilo. as duas formaram, né? Ô, Ti, eu lembro, assim, de você sempre falando dessa coisa do pé, né? Desde novinha, assim, eu sempre lembro. queria Sempre, saber. queria Saber trabalhar o com quê? pé, com Isso. podologia. E aí fazendo unha também, aí falando isso. E né? sempre focada no pé. Então, no pé eu fazia tudo. Fazia massagem, fazia hidratação, fazia tudo. Gostava de mexer só com o namora pé. Com a rapidinho. mão muito não. Aí eu peguei e nós fomos morar na Senhora do Ó. Quando eu ganhei Marina, Você e Júlio já ela foram com pra lá. 2 anos e meio, mais ou menos, nós fomos morar lá na Senhora do Ó. Aí ficamos lá 1 ano. Aí ele resolveu vir morar em Belo Horizonte, na Floresta, para abrir o negócio dele, que era uma loja de autopeças. Aí nós viemos juntas, coloquei, eles estudaram aqui. E aí eu falei assim, agora
que é o meu sonho, vai ser realizado. Porque sua casa era do Deus lado. me trouxe aqui e eu tô do lado da São Camilo. Então, eu não vou pagar, não preciso de pagar Ônibus, transporte, não preciso pagar nada. Aí, eu comecei a trabalhar numa empresa lá no bairro Cachoeirinha. Era Sign Print. No bairro Cachoeirinha. Fiquei lá 1 ano e meio. Aí, eu saí de lá. Eu falei assim, agora eu vou estudar podologia. Mas aí eu arrumei outro emprego. Só que esse emprego eu ganhava um salário mínimo. Eu não tinha condições de fazer a matrícula, mais a mensalidade, que eu já tinha ido lá olhar. Era R$200 a mensalidade. E a matrícula eles fizeram por 150, eu não tinha esse dinheiro. Aí eu passei a levar almoço e pegava o dinheiro do almoço que o meu chefe dava. Aí eu guardava. Aí a minha irmã, Girlane, que todo mundo deve conhecer, né? E Giovanni. Aí falava assim, não, de Natal a gente dá de presente a matrícula. Eu falei, fechado. Aí eu fui lá e me matriculei. Isso. Aí estudei 1 ano e meio. Fiz meio ano de estágio. E aí, nesse meio tempo, a empresa que eu estava trabalhando era até do filho do dono do Farroupilha, o Rafael. E a empresa não estava com as pernas muito boas. Aí eu peguei, saí, e uma amiga minha me chamou para trabalhar na Holcim, que é o Cimentos Holcim. Aí eu já melhorei o salário. Né? Já estruturou melhor, né? Já estruturei melhor. Onde eu pude ajudar mais em casa também. Aí de lá, meu chefe não deixou eu fazer o estágio. Então, eu tive que esperar meio ano para me poder tirar férias e pegar esses 30 dias de estágio para me poder fazer e formar. Aí, eu tirei as férias e fui fazer meu estágio. Aí, eu fiz o dia inteiro, eu ia para ação social, fazia de tudo para ganhar meu diploma. Aí, em 2009, consegui formar. E aí você continuou trabalhando na Holcim? Continuei trabalhando por uns na anos, Holcim, né? 4 anos. E trabalhando de 15 em 15 dias. O meu tio Lúcio deu o meu nome para a Ingrid, do salão da Elza, lá no toque final. Aí, que eu tinha formado em podologia. Ela me ligou. Eu formei em dezembro de 2009. Em 2010, eu comecei a trabalhar com ela, fechado, de 15 em 15 dias. Aí era um quartinho muito pequenininho, onde dava eu e meu paciente só. Uma cadeira pequenininha. Mas ali eu fui ganhando confiança, né, experiência. Mercado, principalmente, tive um apoio muito grande de Ingrid, né, que ela me ajudou demais. E aí fiquei 3 anos com ela. Aí, de repente, surgiu um lugar... Não, primeiro você foi mandada embora da Holcim. Da Holcim, isso mesmo, isso. Aí eu fui mandada embora da Holcim. Aí pronto, minha vida acabou, né? Não, aí eu que vou falar agora. Minha tia ficou desesperada, né? Desempregada, tem que pagar conta, tem os meninos, não sei o quê. E ela atendia lá na Ingrid. Eu falei, tia... Você vai abrir seu negócio, não tem condição de você procurar emprego em outro lugar. Eu lembro da cena de eu falando isso. Pra quê? Pega um espaço, dedica a isso e tal, né? Você formou, você tem vontade. Pra que você vai procurar emprego? Aí ela, né, começou a atender. Aí você atendia a Ingrid ainda? Atendia. Quando você ficou sem trabalhar na Holcim? Atendi, eu fiquei 3 dias só chorando no sofá lá em casa, desesperada, que eu tinha que ajudar em casa e que eu ia fazer, né? Aí eu peguei e falei assim, não, eu estudei pra quê? Eu passei essa dificuldade para estudar, ganhei minha matrícula, formei, então agora liguei pra Ingrid e falei, seu Ingrid, pode marcar paciente para mim todo dia da semana. Aí ela começou a marcar. Aí um gato pingado. 1, 2, 3, mas eu ficava lá, de 9 às 18 eu estava presente, ficava o tempo todo. Aí deu certo, foi só ganhando confiança, ganhando mais paciente, Ingrid, né? Ajudando todo mundo, a gente fazendo aquele marketing da podologia, todo mundo gostando do resultado, e que a gente mais gostava dava resultado. E aí eu fiquei 3 anos com ela, aí que eu resolvi. Ganhei uma proposta de Renato, né? Que aí eu fui e falei com ele, não, para mim poder ir para sua casa, eu preciso que mexe lá no cômodo, faz né? uma reforma, fazer né? tudo por causa da vigilância sanitária.
Aí ele fez essa reforma, mexeu no banheiro, mexeu na sala. Aí eu peguei e fui. Na cara e na E na coragem. Aí eu fui, aí meus pacientes foram também, porque o medo da gente é a gente ir e eles não Acompanharem, né? acompanharem a gente. O medo é a conta não fechar, né, tia? É. Aí eu fui, ainda fiquei meio assim, né? Porque eu saí de Ingrid, fiquei meio sem jeito, que eu tava na frente, o consultório era bem na frente dela. E assim, era um consultório pequeno, mas ali, com a ajuda de Priscila também, né, Pri? Eu. Arquitetou para mim direitinho lá, e todo mundo gostou do meu cantinho, todo mundo foi, seguiu. E aí eu fui seguindo, lá eu fiquei 4 anos com o Renato, fiquei 4 anos. Aí eu falei, pronto, agora já deu, cresceu, eu não tô dando conta mais aqui, né? O espaço ficou limitado, O espaço né? ficou limitado. Aí eu fui para outro lugar, que tem 3 anos já, fez 3 anos em janeiro, que é ali na Rua Coronel Jacinto. Aí ampliou. Aí eu fui, a Amanda foi também comigo, né? Ela foi mexer cara e com na unha, coragem. na cara e na coragem. A Amanda chegou lá fazendo unha, né? Fazendo a unha de gel. Aí ela resolveu, ficou meia canhada, aí eu peguei, dei um chama pra lá nela, né? Pra ela poder resolver a vida dela, e falei com ela, vai estudar podologia, vamos montar uma clínica aqui, nós duas. Aí e pronto. até hoje, assim, todo mundo gosta, a gente tem um resultado muito bom dos nossos clientes, pacientes. Assim, é um lugar que todo mundo gosta de ir. Mas peraí, vamos na Amanda agora, porque aí chegou nela. Mas e até ela chegar aí, conta da sua vida. Nossa. Que é longa também. Eu nasci em Belo Horizonte, né? Morei minha vida inteira em Ouro Branco. E comecei a trabalhar com 12 anos. Eu comecei a trabalhar abrindo e fechando porta de van. Ele nasceu em BH, mas a família é daqui. Nossa família é daqui, né? A gente morava lá por causa do nosso pai, né? E aí, com 12 anos, eu ia pra escola e surgiu uma proposta de um amigo para trabalhar na van dele. Na mesma hora eu aceitei, só para não ter que andar de ônibus. Na verdade, foi essa. Eu lembro que minha mãe não queria deixar, mas eu falei, mãe, eu preciso trabalhar. E eu recebia R$200, mas para mim era como se fosse rios de dinheiro, né? E eu fiquei com ele, acho que durante uns 2, 3 anos, trabalhando na van. Eu trabalhava meio período. Quando eu estava no ensino médio, em torno de uns 16 anos, eu comecei a fazer o ensino médio na parte da manhã, e à noite surgiu a proposta do curso técnico, né? Que a gente formava junto. E minha mãe, mais uma vez, não queria deixar, porque era de segurança do trabalho. E aí meu pai estava me incentivando, porque na época não tinha quase ninguém nessa área. E meu pai é da área, né? Da área não de segurança, mas trabalha na Gerdau, na indústria. Sim. Então... E aí eu formei junto com o ensino médio. Com mais ou menos uns 15 anos, eu comecei a trabalhar numa loja de roupa em Ouro Branco, numa boutique lá. E aí, mais ou menos uns 6 meses, eu conheci um gerente de uma empresa, onde ele ia lá quase toda semana fazer compra comigo. E aí ele virou e falou assim comigo, Amanda, vamos trabalhar comigo. Ele nem sabia se eu tinha formação em alguma coisa, nem nada. Eu perguntei ele, né, o que era a empresa dele. Aí ele falou que era uma empresa que prestava serviço dentro da Gerdau e estava contratando aprendizes, menores aprendizes. Na mesma hora eu aceitei, nem conhecia ele, aceitei e falei, vamos. Ele pediu para eu fazer o currículo, né, para ele poder apresentar para a empresa. Até você que me mandou um modelo, tem até hoje, gente. Nem sei o que é isso. Eu falei, Priscila, não sei o que é currículo, como é que faz isso? Ela foi e me salvou. Fiz, mandei, isso numa quinta-feira, na segunda-feira meu exame já estava marcado, fichei na empresa. E para mim foi muito bom, igual ele tinha falado, olha, o salário não é bom, não é igual que da loja, você vai ganhar R$350, mas lá você pode crescer. Você vai aprender também, né? E aí foi onde eu aceitei, fiquei nessa empresa bastante tempo, eles sempre renovavam o meu contrato como aprendiz, porque era exigência e ninguém queria trabalhar, né? Ainda mais com a minha idade. E formei na área de segurança do trabalho, continuei trabalhando como aprendiz para poder conquistar experiência. Mercado. E nome no mercado também.
E trabalhando de aprendiz, acabei engravidando com os meus 18 anos. Isso aí foi um baque na minha vida, né? Tinha acabado de fazer 18 anos, pensava em fazer uma faculdade, tinha até me matriculado em administração. Fiz um período e aí veio esse baque da minha gravidez. Na época, né, foi muito difícil. E quando trabalhei até a última semana da minha gestação. Faltando uma semana para eu ganhar, o meu filho, esse mesmo chefe virou e falou assim, eu preciso que você saia, senão você vai ganhar seu filho aqui dentro da Gerdau. Não tem a mínima condições. Peguei minha licença, na época era 3 meses de licença. 3 ou 4 meses, 4, não chegava a deve ser. 6 meses, E aí, quando eu voltei, eu falei com ele que não teria como mais eu continuar. Fiquei 1 mês só para não deixar eles na mão. E aí, eles já estavam indo me fichar como técnica de segurança deles. Só que era aquele negócio, eu não tinha com quem deixar Heitor era muito novinho. Minha mãe trabalhava o dia inteiro, então não tinha como ela me ajudar. Tive que abrir mão, né? E assim eu fiz. Quando o Heitor completou 1 ano, eu coloquei ele na escolinha e fui trabalhar numa loja infantil de roupa novamente. Isso tudo lá em Ouro Branco. Isso tudo lá em Ouro Branco. Trabalhei, depois trabalhei numa sorveteria. Aí foi rodando. E fui rodando. Aí voltei pra Gerdau, aí já entrei como técnica de segurança, porque aí já tinha feito o meu nome, as pessoas já sabiam do meu trabalho. Na área de segurança do trabalho foi mais ou menos uns 9 anos de experiência que eu tive. E quando foi não lembro o ano, acho que 2018, minha mãe teve uma proposta de vir pra Sabará. Pra Sabará, pra poder trabalhar. E na época, eu trabalhando na Gerdau, eu não tinha flexibilidade de horário. E aí foi onde ela chegou pra mim e falou, e agora? O que nós vamos fazer, né? Só que ela também não me deu opção. Ela falou que ia vir. Ela falou que ia vir, mas que ela iria trazer Heitor, que não iria deixar ele lá comigo. Aí eu falei que não podia ser assim, né? Como que eu ia viver sem o meu filho, longe dele. Mas que eu também não podia parar de trabalhar, porque querendo ou não, era eu e meus pais só, né? Pra poder ajudar com o Heitor. Eu não tinha ajuda, isso, nem financeira, nem pra ajudar a olhar, nem nada. E foi onde ela trouxe ele. Ela trouxe porque não tinha ninguém pra olhar ele lá também, né? Na rotina. Eu e meu pai, a gente trabalhava na Gerdau, então nossa rotina era muito pesada. E aí ela veio e depois... Aí eu vinha toda sexta-feira à noite e voltava de madrugada, de domingo pra segunda. Né? Toda semana eu fazia isso. E aí depois de uns 2 anos, eu peguei e vim de vez. Vim pra Sabará. Pedi demissão lá na empresa que eu tava e vim pra Sabará. Quando eu vim pra Sabará, eu nunca consegui ficar parada. O máximo de tempo que eu fiquei parada sem trabalhar foi 1 mês. Porque eu sempre né, tinha aquele negócio comigo, eu preciso trabalhar, preciso ter meu dinheiro, pra não ter que depender de ninguém. E tem filho pra sustentar. E aí, quando eu vim pra Sabará, aqui na época não tinha muita oportunidade de emprego na área de segurança, né? Igual em Ouro Branco. Aí eu comecei a estudar, me matriculei em odontologia. Eu sempre gostei da área da saúde, de cuidar das pessoas. E fiz meio curso, né, de odonto. Então eu sou meia dentista. Só que aí veio a pandemia. E aí, quando veio a pandemia, eu acabei trancando, porque eu não estava conseguindo conciliar a vida de mãe, de dona de casa e de estudante, porque eu já tinha saído da casa de mãe, né? E foi onde eu tranquei. Aí nisso eu comecei a trabalhar fazendo personalizado de festa. Comecei a fazer terço para vender. E sobrancelha, fiz um curso de sobrancelha. Comecei a fazer unha também, né? Pé e mão do pessoal mais da família. E depois consegui um emprego que meu tio Giovanni conseguiu na empresa que ele trabalha de secretária. Fiquei mais ou menos uns 6 meses nessa empresa e tive uma proposta para trabalhar lá no Olhos d'Água, numa construtora. Foi onde eu fiquei 2 anos fechada lá na área de segurança. Só que também era uma área que eu viajava muito, essa empresa fazia eu viajar muito. Então toda semana eu tinha que viajar. E era assim, eu estava lá no escritório, eu gerenciava mais ou menos 30 obras, né, do pessoal da segurança do trabalho. Então teve um acidente, eu tinha que ir.
Né? Era Às vezes, no imprevisto, isso. né? E aí, Heitor, com toda a ausência dele, ele começou a sentir a minha falta também. Por mais que eu morava com ele não me tinha todos os dias, né, presente. Não conseguia participar da vida dele diariamente. E foi onde a escola dele também me chamou para conversar. E veio o diagnóstico dele, né, que ele estava com depressão infantil. E aí foi onde eu falei, agora eu preciso mudar um pouco a minha rotina. Aí eu comecei a pensar o que eu poderia fazer. E minha vontade, meu sonho sempre foi, né, trabalhar para mim, para eu ter a minha liberdade, porque trabalhar de CLT tem os lados bons, só que suga muito a gente. E aí foi onde veio minha tia, né, ia mudar a clínica dela. E eu fui na cara e na coragem, falei, tia, então vamos pegar um espaço maior e eu vou começar a fazer unha. Eu lembro que da noite pro dia me matriculei num curso online de unha de gel. Eu já sabia fazer pé e mão normal, né? Manicure, convencional. Pedicure, isso. E aí a gente pegou e nós fizemos 2 salas lá pra gente. E foi assim. Fiquei uns 8 meses, né, tia? Trabalhando com ela. E recebi uma proposta muito boa pra voltar pra Ouro Branco. Um gerente da Gerdau me ligou. E aí eu falei, tia, essa proposta eu vou ter que ir, mas ela é temporária, eu vou voltar. Porque era uma parada, então ela duraria acho que 6 meses no máximo. E aí eu fui. Só que, mais uma vez, eu lá, aí comecei a ficar tendo problemas com o Heitor de novo, né? Por conta da minha ausência. E aí foi onde eu peguei e falei, não, agora de vez. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Vou vir pra Sabará. Não tava nos meus sonhos morar aqui em Sabará, mas foi preciso, foi necessário. E foi onde eu peguei, larguei tudo mais uma vez e recomecei. E da noite pro dia, eu conversando com minha tia, eu falei, tia, eu preciso de alguma coisa, não posso ficar parada. O que eu faço? Ela, eu já te falei, faz a podologia. É uma área que você gosta, né, que é a área da saúde, e vamos ampliar a clínica aqui. E aí, da noite pro dia, ela estava até fazendo um curso lá, mandei mensagem para ela numa segunda-feira, peguei, me matriculei na terça-feira, eu já estava lá na São Camilo, que foi onde nós duas formamos. Foram 2 anos de faculdade que eu fiz. Só que, na época da faculdade, eu já tinha conseguido um emprego na área de segurança, só que era lá na BR-381. Então, eu saía de casa por volta de 5h40 da manhã e voltava meia-noite. E eu já não morava mais com a minha mãe nesse período, né? Que foi onde eu já tinha saído de casa. Então, tinha dia que eu pegava Heitor na casa da minha mãe mais tarde, tinha dia que ele dormia com minha mãe para não ter que acordar tão cedo. Logística, A logística era muito ruim. Essa empresa eu não viajava tanto, mas precisava dedicar bastante. E quando faltava mais ou menos 1 ano para eu poder formar, os professores, né, da São Camilo me chamaram para conversar. Porque eles estavam me achando muito cansada. Eu já chegava lá na faculdade muito cansada, tinha dia que eu perdia prova. E aí, com a ajuda de todo mundo, deu certo, formei. E falaram, Amanda, sai desse emprego, você já vai começar o estágio, você vai precisar ficar aqui na faculdade o dia inteiro. Né? Não tem como conciliar. De segunda a quinta, não tem mais como conciliar. Só que aí vem aquelas preocupações. Eu vou sair, vou viver de quê? Né? Eu preciso pagar minhas contas, preciso sobreviver, tenho um filho. E aí eu conversei na empresa, eu tinha tido um problema lá com um dos donos da empresa, conversei com o meu chefe, que era uma pessoa maravilhosa, e eles resolveram me mandar embora para eu poder ter direito ao seguro, que era onde me ajudava. E foi onde eu fiquei mais 6 meses na faculdade, fazendo estágio e recebendo o seguro. Aí formei no final do ano. E nisso, antes de eu formar, eu já comecei a trabalhar, né? Porque como eu já fazia o estágio, já tinha a prática. Já era bem tranquilo, já tinha a prática. E aí, ampliamos, reformamos a clínica juntas, né, tia? Aí inauguraram lá, Miller Podologia, tá vendo, gente? Meu sobrenome. Eu fui fazer a pós. Minha tia tem várias pós. Graduada em pé diabético. Especialista em pé diabético. Não, e assim, o legal da história suas é que as duas começaram a trabalhar muito cedo com essa necessidade da independência, de não depender de pai, de mãe, aquela coisa toda. Tiveram a questão de que tem que
né, tem o suporte familiar dos pais, da família no geral, mas tem a questão dos filhos, né, Exatamente. aquela obrigação de cuidar dos filhos, aquela dependência de alguém cuidar dos filhos para poder trabalhar também, né? Eu acho que vocês duas têm isso em comum. E essa coisa de se reinventar, né? Porque aí sai de um, tem que ir para outro, aí chora no sofá. Chora no no sofá, sofá. 2 dias, 3 dias só, levanta, enxuga lágrimas e segue em E frente. não tem o que, Não tem nem tempo fazer. de sofrer, né? A Tem gente não. tem sempre que correr atrás. É. E a nossa história é bem parecida. E aí vida. se cruza nisso, né? E aí chegou a questão da podologia, né? Que veio, né, de Gisele aí e agora é das duas em comum. E assim, essa questão, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a questão do mercado, assim, porque você já tem seu nome, né? Já consolidou, tem, né, os pacientes e tal. Aí entra uma pessoa nova. Eu acho que você deve se ver lá atrás, né? Quando tinha um ou outro gato pingado, até conquistar. Não é não é fácil essa questão de ter confiança do mercado, mas é esse jogo de cintura, né? Para ir fazendo as pessoas entenderem. Não, agora tem, né, outra pessoa. Somos uma clínica, não é só mais uma que presta o serviço, é uma empresa, enfim. Assim, no início, o meu da podologia era ser um cliente, um paciente de manhã, um de tarde também. Aí depois começou a parte da manhã ser mais intensa do que a da tarde. E aí foi ocasionando. E eu trabalhava sempre perto de salão. Então, todo mundo indicava. Agora a gente tem uma podóloga. E aí foi, até hoje, a agenda ser assim, cheia. Lotada. E todo mundo que liga, a gente tenta encaixar, e ainda indico a Amanda. Fala, olha, a gente está trabalhando agora de duas podólogas, né? Então, assim, não tem horário comigo, mas tem horário com ela. Pode. Tem uns que fica meio assim, porque eu já comecei a tem tratar, costume. Eles falam, eu já iniciei o tratamento com você. Mas é a mesma coisa. Ela também tem aquele carinho, tem a paciência que eu tenho. Aí uns aceitam, né, Amanda? Outros ficam mais ou menos assim e falam assim, eu vou esperar seu dia e horário. Mas isso é normal. É normal, porque quando eu comecei também, tinha outra podóloga aqui, em Sabará. Então, assim, o campo, ele é grande para podóloga. Eu já tive, na São Camilo mesmo, já me informaram, tem, Gisele, aquela região sua, dá para umas 14 podólogas. É uma cidade Hoje grande. em dia é 3, 4 que eu conheço, né? Deve ter outras aí que estudam e atuam em outros lugares ali dentro de Sabará. Mas assim, a gente faz o nome da gente pela... Como é que fala? A gente tem que ter... Não é experiência, a gente ganha experiência com eles, né? Que a podologia é um tratamento dos pés, não é embelezamento. Exatamente. Né? Então, assim, saúde, né? Saúde. É saúde. Então, assim, e a gente foca muito não só nos pés, né? É na pessoa. No bem-estar, né? No Porque bem-estar total da pessoa. tem essa questão, né, que vocês devem ver muito isso aí. Você falou da questão do salão. Eu imagino que a grande parte, não sei se eu não acho que a maioria, mas grande parte vai ali porque a manicure encravou a unha. Sim. Ou senão, às vezes, volta na manicure, fala que a manicure desencrava, e aí piora, né? Piora a situação. E aí chega na gente. Mas mesmo. mais falta de entendimento, de conhecimento, né? E falta de conhecimento, porque ela às vezes ela vai tentar corta errado, mas é sobre isso. Mas eu ia falar que essa questão do mercado, eu acho que tem mercado para todo mundo, né? E cada pessoa acaba se especializando, familiarizando numa área. Então, eu acho que isso é uma coisa que acontece um pouco lá. Igual você falou, você tem pós em pés diabéticos, então faz todo sentido quem chega ali, né, com pés diabéticos e tal, né, ter essa setorização. Da mesma forma que a Amanda também já tem esse caminho, né? Então, essa setorização, essa conquista, ela vai acontecendo de forma natural. Já acontece, né, na verdade. Vários cursos que a gente faz.
Sempre A gente especializando, foca, né? Tem vários cursos e a gente faz muito curso mesmo. E a Amanda tocou num assunto, claro que a gente não precisa entrar em detalhes nem nada, mas você falou que teve problemas dentro de empresas que trabalhou, porque assim, falando de uma mulher que trabalha dentro de uma grande empresa, de uma mineradora, de uma indústria e tal, é um contexto relativamente novo, né, no histórico disso tudo, e tem aquela questão, querendo ou não, você tá ali no chão de fábrica, é peão, é Exatamente. homem, é gente que vende não sei aonde, e como é que é isso, a mulher inserida, assim, nesse meio, como é que era, sei lá, você entrou lá, você tinha o quê, 18 anos? Na verdade, eu comecei como aprendiz, né? Então, eu tinha antes 15, disso, 16 anos. e hoje, da sua última experiência, como é que deu uma é isso? diferença muito grande. Tipo assim, hoje nós somos muito mais aceitas, principalmente na área da segurança. Porque, geralmente, as obras, eles não querem mulheres, por quê? Vai ter que colocar um banheiro feminino, aí entra a questão da república, né? Eu não precisei morar, porque eu já residi em Ouro Branco. Então, eles preferem não colocar mulheres, né? Antigamente era isso, por conta dessas questões. E também por se tratar de trabalhar com vários homens, né? São homens, assim, do Brasil inteiro. Eu já trabalhei em obra que eram 500 homens. Peões. Só que, assim, das experiências que eu tive durante todos esses anos, eu falo que eles são os que mais respeitam as mulheres, né? E eu já tive problema em 2 empresas em questão de assédio, né? Uma foi até um pouco muito mais séria. Sofri perseguição, foi bem pesado. E quando você fala que ela fala, eu tô falando porque eu sei da história, viu, gente? Quando ela fala essa questão que eles são os que menos fazem, é a peãozada mesmo, né? Porque, né, isso falando da experiência dela, e aí muito do que ela já viu, normalmente são cargos superiores, né? Que tem esse tipo de... Não é que é um padrão, mas é, né, o que ela já passou, que já viveu, assim, cargo superior. Sim, exatamente. Tendo esse tipo de comportamento. Eu falo que os meninos, é a forma que eu chamava eles eram que mais me respeitavam. Mas eu também impunha respeito desde quando, né, eu iniciava dentro da empresa. E aí, quando aconteceu comigo, as 2 situações foram em cargos superiores. E é uma realidade, né, da mulher, principalmente nesses ambientes, assim, majoritariamente masculinos. Mas eu acho que, assim, eu vejo que o cenário tá mudando em relação a esse equilíbrio. Até as empresas buscam mais a presença feminina e tudo mais. Mas é uma mentalidade que ainda ronda, né? Principalmente pessoas, né? Enfim. E isso, com certeza, foi uma das coisas que estimulou esse, né? Não, vou dedicar ao meu negócio, já tem essas questões com o Heitor, com meu filho, então deixa eu, né, sair, porque acaba sendo um trauma mesmo. E aí, querendo ou não, impulsionou, né, Amanda, de juntar, né, com o incentivo dela para ir para podologia e tudo mais. Isso foi acontecendo, né, esses episódios na minha vida, e toda vez que acontecia, eu ficava assim, eu preciso arrumar alguma forma para poder sair dessa área de segurança. Eu não quero mais trabalhar, porque... Virou um trauma, Exatamente, vai virando trauma. O corpo da gente vai gritando, né, vai pedindo socorro. Eu também teve um tempo da minha vida que eu tive depressão, ansiedade, por conta das situações. E aí eu falei, gente, eu vou na cara e na coragem, vou largar tudo e vou abrir essa clínica com minha tia e vou fazer dar certo. Não é fácil, né? A gente vai se reinventando todos os dias, vai buscando força para poder fazer dar certo o negócio. E essa é a vida de empreendedor, não tem jeito, não. Aí eu chamei ela e falei com ela, Amanda, o que você quer da vida? Foi. Se você não resolver, foca em alguma coisa. Você tem que focar em alguma coisa. Você entra e sai na clínica, assim, não dá. Aí ela falou, tá bom, tia, eu vou ver. Faz a podologia, você gosta disso. Ou então você volta para o seu odonto e resolve sua vida. Aí, no outro dia, cedinho, eu tô lá em atendimento, recebi uma foto dela. Na hora que eu vou ver, ela tá na sala de aula da São Camilo. Já tava lá começando. Aí eu olhei e falei, não acredito. Aí já comecei a falar com todo mundo. Daqui 1 ano e meio, mais ou menos, tem outra podóloga. E aí foi. Já fui alimentando, estruturando todo mundo. Porque muitas vezes isso acontece demais. Principalmente, assim, a gente tá ali, né,
com o nosso salário, nenhum emprego, mas tem a vontade de empreender. Aí começa a fazer alguma coisinha como uma renda extra, né? Ou um extra e tal. E a coragem de sair daquilo ali, de largar o salário. Isso é muito difícil, é muito, né? Todo mundo aqui já passou por isso. Então, nossa, como é que eu vou largar esse que eu tô garantido para encarar uma coisa nova, né? E é um passo de coragem, né? Mas que é possível também, porque não é algo que é construído do nada da cabeça, né? Já tem um embasamento, tem uma força de vontade, tem um fazer acontecer, né? Na podologia, assim, é você e o paciente. Ele chega ali, senta, você depara com o problema dele, é você e você. Tem mais ninguém, não. Então, você vai fazendo tratamento e hoje em dia, assim, na hora que eu vou recebendo o paciente, eu vou olhando e no automático eu já vou vendo o que tem que fazer, já dou o pré-diagnóstico e a gente faz encaminhamento quando não dá certo. Eu tive um trabalho muito grande que eu enfrentei, eu falei, não, vou pegar. Foi uma pessoa que chegou perto de mim chorando e falou, Gisele, eu trouxe minha mãe porque ela não sabe mais o que faz. Passou pela enchente em 2020, essa enchente que teve em Sabará, e ela ajudando todo mundo, ela chegou que ela não estava conseguindo pisar. O pé dela ela pisava, saía muito sangue. Aí eu olhei e falei assim, senta ela aqui. A primeira coisa, eu fui lá, veio o pé dela direitinho, apliquei o laser, porque estava tudo rachado, tudo sangrando mesmo. Falei com ela, olha, aí expliquei para ela o tratamento, falei com ela, eu sozinha não vou dar conta, porque a gente tem que saber... Tem as limitações, né? A gente tem o nosso limite e tem que ter a ajuda do outro, sim. Então, a gente tem que aceitar a ajuda de outra pessoa também. Aí, eu entrei em contato com um dermatologista, que há anos ele atendia em Sabará, e eu entrei em contato com ele, está em Belo Horizonte. E aí falei com ele, ó, doutor Leonardo, eu preciso da sua ajuda, eu vou te mandar essa foto, o meu tratamento termina aqui. E o que você pode fazer por mim e por ela? Aí ele falou assim, ó, ela tem que ir no meu consultório particular, porque ela não tinha o mesmo plano de saúde que ele atendia. Aí ele fez a metade do preço do atendimento. E atendeu ela. Ela foi, e aí ele ficava passando para mim todo o resultado e o tratamento. Gisele, agora você faz isso. Até hoje, nós temos atendimento em parceria, né? Parceria, dermatologista, ortopedista. São áreas complementares, né? Isso. Porque a gente vê muito isso, assim, em várias áreas, né? Um profissional que tem uma capacitação técnica querendo fazer um serviço do outro que... Tem casos até que é regulamentado, mas que não é tão ético assim. Dentro da podologia isso acontece e isso acontece demais. Então a gente tem que ter humildade de reconhecer e entender até onde a gente pode ir. Isso. Né? Então, é esse caso aí que você contou. Não, meu limite é aqui. Agora é um tratamento médico, né? Uma outra área. E aí são essas parcerias, né? E enxergar também as nossas limitações, porque trabalhar com saúde é responsabilidade total. Você está falando da vida do outro, né? E não é só um pé, né? É a pessoa. Como um todo. É saúde, né? Não é estética, não que isso não seja importante, que também é. Mas é questão de saúde mesmo. Então tem essa limitação. E eu gosto de brincar que eu falo que minha tia é a rainha dos velhinhos. Tinha a Xuxa. Ela é a rainha dos velhinhos, porque, nossa senhora, os pacientes, e adoro ela, viu, gente? Meus clientes não são assim comigo, não. Chega Natal, Páscoa, ela fica cheia de presente. Você chega lá, tá carregada de presente, que eles ficam doidos com ela. Porque eu acho que isso é uma coisa em comum de vocês duas, esse atendimento... personalizado. E humanizado mesmo, né? Você senta ali, escuta. E eles gostam de conversar muito. Porque a gente não é só podóloga, né? Aí nós somos psicólogas, somos mães, somos filhos. Tem coisa em comum. Exatamente. Demais. Aí, mas eu gosto, eu tenho
tem esse trazer cuidado, tanto. né? De Cuidado falar, mesmo. e principalmente com as pessoas mais velhas, né? Muitas vezes é o momento delas de sair de casa. É isso que eu ia falar, porque tem paciente que sai poucos, né? Principalmente os mais velhos. Aí, para eles, ir no podólogo é a maior alegria, né? Uma vez por mês, vão passear, vai ali na gente. E eles adoram que eles conversam. Tem paciente que chora, a gente chora com eles. E é muito Isso bom. mesmo. Aí dá um cafezinho, É. aí de vez em quando a gente perde um paciente ou outro, mas assim, é a vida, É a né? vida Igual- acontecendo e cuida, né? Até o final. É. E, Mas aí o resultado é gratificante. Igual esse que eu te falei da parceria do dermatologista. E 1 ano e meio tratamento, quando ela chegou lá andando, eu nem acreditei. já Ela estava voltou para mim. para te mostrar. E a gente não perde paciente indicando, não, gente. Não, de jeito Lógico nenhum. que não, a gente ganha. E outro dia eu até vi que você postou que a médica te encaminhou, né? Fez um encaminhamento pro paciente. aqui do posto de saúde aqui. A gente recebe muita gente da UPA, chega até de pulseirinha ainda. Aham. Eles chegam de pulseirinha, porque o médico fala assim, não, eu não vou mexer não. Procura É um podólogo. simples procedimento. Vai lá na Gisele, que ela resolve lá. E aí vai Já chegando encaminha. pra gente. Da Santa Isso é Casa. bacana. E isso acontece do outro lado também, outro né? lado, Essa coisa é. de entender que não é a área, né? Que cada um tem Cada um sua sabe do importância. limite, É um né? limite. E a podologia, É um limite. ela tem algum tipo de regulamentação para o setor público? Vocês sabem falar? Por exemplo, tem atendimento, é obrigatório ter um atendimento de podólogo, sei lá, num posto, né, Não. alguma coisa assim? Não em é. Minas Gerais ainda não somos regulamentados. A gente não pode trabalhar em a gente não hospitais, pode. UPA, né? Não Não, pode, por tem que ser enquanto, só não. particular. É isso. Já saiu São Paulo, Rio Grande do Sul, mas ainda não, a gente ainda está lutando. Mas está lá em Brasília. Para aprovação. Porque a aprovação. gente está falando dessa questão de saúde, tem muito essa questão de pessoas carentes mesmo, né? Como é que elas conseguem, por exemplo, estar com um problema, né, que é dessa área, onde que busca, às vezes não tem condição de pagar, Tem então... gente que não tem nem sabe sobre a podologia, né? Agora, em questão tem gente que chega, a gente vê que não tem condições, a gente ajuda. De alguma forma. A gente não pode, né, deixar o paciente embora sentindo dor. A gente tem isso, né, tia? A gente quer sempre ajudar ele. Eu lembro, A gente não eu acho que era deixa, não. Rogério que ia lá, né? Demais. Rogério Doido, gente. Eu posso falar Rogério Doido porque ele é conhecido como Rogério Doido. O Zezé também, que trabalhava na limpeza urbana, Eu né? Zezé, lembro. nossa, ele não pode me ver, ele é doido para eu patrocinar ele, para ele correr. Porque ele é paciente lá. ó. Ele é. E olha, eu vou te falar, viu? O que atrapalha ele é só um calinho. E ele é Dele é atleta 100%, mesmo, né? Mas essa questão mesmo é questão de saúde pública, porque para onde que essas pessoas vão, né? Quem vai cuidar? E aí fica restrita essa questão de posto de saúde, muitas vezes quem atende lá dá o melhor que pode, mas ainda assim não é um atendimento ideal. Não vai resolver o problema foi do paciente, semana né? passada nós recebemos Foi do um paciente do posto de posto de saúde que a médica encaminhou para o podólogo. Encaminhou. Porque ela falou, né, ela colocou lá no encaminhamento que estava tratando, mas que ainda precisava do podólogo para colocar uma órtese, que isso aí eles não conseguem fazer. Foi onde nós pegamos para ajudar o paciente. E atender. É um atendimento humanizado mesmo, né? Esse cuidado, enfim. E aqui em Sabará, que tem espaço físico, eu acho que é só vocês? Aqui na região central? Físico, sim. O restante atende a domicílio. Vocês atendem a domicílio também? Eu tô com uma demanda mais baixa em domicílio, porque agora eu tô atendendo só acamado, né? Então, assim, porque lá no consultório a demanda tá um pouco mais alta. Então, eu tô deixando para atender só os acamados. Acaba que a logística... a não logística tem condições mesmo. E a logística, assim, a gente tem que levar tudo para casa do paciente e não é confortável para o paciente, não é confortável para a gente. Exatamente. Não. Querendo ou não, é uma consulta mais cara, porque tem deslocamento, tem esse tempo que tem fica, tempo, né? E aí não é confortável, porque o tempo que a gente gasta, né, cuidando dos pés, demora um pouquinho.
Então, a gente prefere que o paciente vá até a clínica, mas tem casos e casos, igual o caso de pessoas acamadas, que tem muita dificuldade de locomoção, aí a gente abre exceção e vai a domicílio. Entende? E vai a domicílio. E uma coisa que é boa demais lá, gente, você chega lá e na recepção tem uma maquininha de fazer massagem no pé. Aí, enquanto tá esperando, você fica lá fazendo massagem no pé. Isso mesmo. E é um sucesso. É um sucesso, todo mundo adora. São essas formas de inovar, né, que vai buscando pra né, de fato atender a pessoa do melhor jeito, e tem que buscar isso mesmo. Agora, tem uma polêmica que eu acho que é as fotos, né, de antes e depois. Normalmente nossa, uns pés feios! E como é que é isso, assim, nas redes sociais? Muita gente fala, não acredito, não aguento, não aguento ver isso, não. Tem gente que já até me excluiu. Porque, Gisele, eu não vou tem te seguir agonia. mais, porque eu não consigo ver. Aí, Mas tem gente assim, que mas tem adora, gente né? que gosta. Por que você não grava o vídeo? Para gravar vídeo assim, a gente tem que ter... eu não gosto muito de gravar vídeo, porque o pessoal sempre pede, gente, não grava. Tem muita gente que eu já ouvi falar que foi fazer a unha na manicure, ela falou assim, não, eu vou mexer no seu pé olhando esse vídeo da podóloga. Então, assim, Gente, já, Aí Porque olhando o vídeo parece que é muito simples Aham, desencravar uma unha, né? Qualquer Que é só um pegar um faz. bisturi. O alicate. Exatamente. Só que Então, não é assim, assim. Aí eles eu pedem não- pra gente não ficar. gravando. Gravam. vídeo, Ah, justamente entendi. Por causa Tipo, disso. Eu já tive uma paciente que aconteceu isso. Então é Entendeu? sempre Pelo vídeo, Aham. a manicure foi tentar fazer e machucou. o Nossa, dedo eu dela. adoro assistir vídeo de tirar unha encravada. Tem vários Adoro. seguidores que ficam me pedindo. Amanda, adoro. você tem que começar a gravar vídeo desencravando unha. Dá talvez pra fazer alguma coisa sem mostrar tudo, É. mas eu gosto, eu acho prazeroso. Igual o vídeo de cravo, adoro também. Eu também gosto, adoro ver essas coisas. Essa questão que a gente estava falando da área da saúde e até dessa coisa de cada um no seu quadrado, né? Me faz lembrar a participante de hoje do nosso quadro Minha Obra, que hoje a gente vai trazer a Isabela Rossi. Ela é nutricionista e ela vai contar um pouquinho aqui sobre, né, os atendimentos dela, sobre o que ela faz de melhor. Inclusive, ela fala muito da questão da mulher, que é um papo que a gente está trazendo aqui. Então, escuta aí para vocês verem. Olá, eu sou Isabela Rossi, sou nutricionista, especializada em nutrição funcional, olhando o indivíduo como um todo e também especializada na saúde da mulher. Eu cuido e acolho mulheres em todas as fases da sua vida, começando lá no início da sua vida reprodutiva até a menopausa. Então a gente passa aí por mulheres que têm endometriose, que têm ovário policístico, que estão querendo engravidar, então cuidando aí da pré-concepção para ter uma gestação segura. Também um acompanhamento individual especializado durante toda a gestação e também para mulheres aí que estão entrando na perimenopausa, na menopausa, para que elas possam passar por uma fase aí tão difícil, né? Atingindo seus objetivos, seja emagrecimento, hipertrofia. Hoje meu atendimento ele é 100% online, então esse aqui é o meu cantinho, onde eu chego a pacientes, a mulheres aí de todos os cantos, de uma forma muito adaptável para que não perca nada para o atendimento presencial. Inclusive a avaliação, eu ensino as minhas pacientes a fazer a sua autoavaliação e tem tido resultados maravilhosos. Se você quer conhecer melhor o meu trabalho, conhecer melhor essa nutrição gentil, individual, de forma prazerosa também, que eu acredito ser muito importante para o sucesso do tratamento, vai lá no meu Instagram, é o @isabelarossi.nutri. Muito obrigada e eu espero vocês lá. Muito legal, né, o atendimento da Isabela. Ela fala aí que tá, assim, imersa, né, nesse mundo da gestante, acompanha a mulher aí, e a área dela é muito ampla, na verdade, né? Mas muito bacana o trabalho dela, acompanha ela aí, que ela posta muito conteúdo legal também. E é essa área da saúde aí, né, que tem aí várias disciplinas, tem, né, cada uma tem sua importância, e como a gente falou, né, eu acho que Isabela deve sofrer muito isso também com esse advento da internet, né? Todo mundo tem receita pronta de nutricionista, assim como vocês falaram, né? Que tem essa questão de outras áreas, outras disciplinas quererem fazer o trabalho. Isso, inclusive, lá na clínica a gente, né, tá procurando ampliar
Vamos começar agora, esse ano ainda, com uma fisioterapeuta. E ela vai... A gente ainda não combinou com qual frequência, mas ela, pelo menos uma vez por mês, nós vamos separar alguns pacientes que têm interesse de avaliação dela mesmo, porque a podologia não é só desencravar uma unha, não é só passar um creminho nos pés, né? A podologia é todas as podopatias, né? As doenças, os problemas que tem no pé de um paciente, entra muito por conta da pisada dele, se ele tem alguma doença no corpo dele. Então, a gente tá com esse intuito de trazer essa fisioterapeuta para ela poder avaliar a biomecânica do corpo do nosso paciente, para a gente conseguir fazer palmilhas personalizadas para eles. Direcionar o atendimento melhor, né? Porque aí vocês têm esse trabalho multidisciplinar, né? Exatamente, para a gente Tem ter essa um resultado ainda avaliação, melhor e mais rápido para os É, pacientes. Exatamente, porque é isso, a podologia é só tirar uma encravada. Não, tem várias né, questões assim que envolvem a saúde dos pés, Exatamente. né? Aí entra a questão, tem calo, tem calosidade, tem verruga plantar, tem a zonicomicose, né, que é a micose, que isso praticamente grande parte, né, tia, dos nossos pacientes Tem micose? Tem Eu não micose. tenho não, viu, gente? Isso é algo normal. Micose interdigital, que é frieira, plantar. Então, ela é uma área bem ampla. Né? E todo mundo tem uma questão, ou já teve em algum momento, uma questão no pé. Sapato fechado, meia, Sim, chulé. É isso aí, todo mundo tem. E questão do pé diabético, a gente fala, como eu tive a minha graduação, eu fiz em pé diabético. O pé diabético não é que é porque a pessoa tem diabetes, ela tem um pé diabético, não. O que é essa questão do pé diabético? Neuropatias né, que torna o pé diabético. Tipo, sensibilidade, a pessoa às vezes anda descalça e aí ela pisa no cigarro que está aceso, pisa num prego, machuca e não sente. Aí, de repente, é um bicho de pé que está ali. Aí, quando a pessoa vê, o pé já está, aquela questão da ferida, inflamada, né? Está ferido, está inflamado. E ontem mesmo eu tive um relato, assim, que o irmão dessa minha paciente perdeu o pé porque ele perdeu a sensibilidade. Então, ele já tinha um pé diabético, mas ele não sabia. Porque geralmente os diabéticos acham que só vai no cardiologista. Não, ele tem que ter o angiologista, ele tem que ter o cardiologista, o clínico geral, endocrinologista, que é o importante, que ele que vai direcionar para outros tipos de tratamento, entendeu? E aí ele perdeu o pé porque pisou no machucadinho, ali uma porta de entrada, entrou o bicho de pé. E a pessoa não viu. Aí ele pegou um alicate, cutucou, não sentia dor, ele foi mais fundo, ele não sentia nada. E aí, de repente, ele foi e falou assim, não, eu tô sentindo um incômodo no pé. Meu pé tá meio duro, na hora que a pessoa foi ver, viu que já estava meio escuro, já estava necrosando. Então, assim, ele não perdeu o dedo, ele já perdeu o pé de vez. Por causa da falta de pé. Olha só. Por causa da falta de sensibilidade. Eu achava que o pé diabético era quem tinha diabetes que tinha que cuidar. Não. Cuidar quando feria, porque tem isso, né? Que a ferida demora para cicatrizar ou não cicatriza em alguns casos. Depende da glicose. Se a glicose estiver alta, então o que acontece? A glicose alta dá várias alterações no paciente. E quem tem a diabetes ainda é pior. Isso agrava mais. A diabetes é silenciosa. Tem gente que tem 300, 400 de glicose. Mas aí não sabe, não sente trata. nada, não sente nada. Entendeu? E aí tem várias pessoas também que não tratam, né? Tem aquela diabetes descompensada que a gente fala. Sabe que tem diabetes, e aí não controla ela. Não sabe que tem que tomar medicamento, insulina. Já toma glifagem. Exatamente. Já e mesmo assim pré-diabético. não trata, não cuida, não tem aquele cuidado diário.
E é igual a gente fala com nossos pacientes diabetes, que eles precisam dedicar, porque eles vão no podólogo uma vez por mês. Então a dedicação tem que ser diária. Nos outros, Exatamente. todos os dias. Então né? o que eu falo? Pega um espelhinho em casa e aí coloca para poder olhar a região plantar do pé. Porque até pacientes mais velhos, eles não conseguem, né, Aham. visualizar. E aí é uma forma deles verem se está machucado, se já começou alguma ferida, alguma porta de entrada, para poder já começar o tratamento. Porque aí você trata no início, No né? E início. não deixa evoluir para uma amputação ou para algum outro tipo de problema. Eu tive um E- problema assim. Quando eu iniciei, eu terminei de fazer o curso de podologia, aí um ano depois eu fui fazer o curso de pé diabético. Eu ainda não era graduada, não. Aí eu fiz 1 ano de curso de pé diabético. Aí na clínica, na hora que a gente estava em atendimento, apareceu um paciente com o segundo dedinho lá, com um buraquinho. Aí a professora chamou, explicou o que estava acontecendo e tal. E 1 semana depois eu recebi um paciente assim. Então é uma pessoa mais carente. Aí eu fui fazer a limpeza nele. E quando eu cheguei no segundo dedinho dos 2 pés, saiu pus. Aí eu peguei e falei assim, bom, alguma coisa está acontecendo aqui. Aham. Aí na hora que eu fui ver era um buraco. Então eu peguei e todo o procedimento que a professora fez daquele dia me veio na cabeça direitinho. Eu fiz a medição, eu contei quanto tinha, eu acho que De profundidade. de profundidade. Não lembro quanto que tinha, mas era um buraquinho bem grande. Aí, como a irmã dele estava em atendimento, eu chamei ela, mostrei os 2 dedos. Aí eu falei, fiz um encaminhamento e falei com ela, olha, você vai sair daqui direto. E ele só consultava com o cardiologista. Eu falei, você vai sair daqui direto para o angiologista. Aí ela falou assim, mas o que está acontecendo? Eu falei assim, ó, isso aqui é muito sério. Aham. Isso aqui, o que pode acontecer é uma infecção no osso, que é chamada de osteomielite, né? E aí ele pode perder o dedo. E ele tá nos 2 pés, num dedo, no segundo dedo. Aham. Aí ela virou e falou assim, não, eu vou ligar agora. Marcou a consulta, achou para o dia seguinte, liberei ele, fiz simplesmente um curativo, né? Do jeito que foi falado no curso, fiz tudo direitinho. Aí chegou lá a médica, olhou, fez o raio-x por conta da nossa rapidez, né? Do diagnóstico Isso, precoce. ele não né? perdeu os dedos. Olha Aí só. ela mandou encaminhamento voltando e durante 3 semanas ele foi a cada 3 dias fazer o mesmo curativo que eu Aham, que mandei já pra tinha ela. feito. Isso foi uma indicação médica, né? foi. Essa- Aí essa- curou o dedo dele, aí 1 ano depois ele voltou. E quando ele voltou, ele chegou meio que rindo assim pra mim. Eu falei, eu já vi esse rostinho de algum lado. Aham. Mas na hora que eu pus a mão no pé dele, eu falei com ele assim, o senhor que teve as 2 feridinhas? Ele falou, foi, que estava cicatrizado. Aham. Você lembrou Aí, do lugar. Aí lembrei direitinho. Essa questão da diabetes é muito séria, assim, né? E é uma É. doença muito comum. E silenciosa. Sim, né? e hoje em dia mais ainda, né? Tá tendo muito diabético Muito. no mundo, né? Vamos Ai, dizer muita assim. gente fala que é pré-diabético, na hora Aham. que você vai ver. É, Já E já tem pacientes que até nem falam com a gente, né? Eles chegam, a gente faz a ficha de anamnese, todos os pacientes, primeira consulta, a gente tem que fazer a ficha pra gente conhecer a rotina do paciente, o que é que ele faz, se ele pratica esporte, se ele toma algum medicamento diário, se ele tem Questão alguma... de trabalho, né? Exatamente, O que usa. é para saber o tipo de sapato, com o que ele trabalha, se ele fica mais tempo sentado ou em pé, se ele tem alguma doença, ou se já fez cirurgia. Então, entra tudo da vida do paciente. E a gente pede clareza, pra gente conseguir chegar no diagnóstico correto, pra poder ajudar aquele Aham. paciente. E aí tem vários pacientes que não falam. Só que aí a gente também olha a insulina, né? Faz A medição. a fere, medição, aham. isso, da insulina pra gente ver se tá Isso controlado antes ou não. do atendimento. Isso antes do atendimento. Porque o atendimento podológico é como se fosse um protocolo, né? Aham. É sempre diferenciado para cada paciente,
Só que para as Mas segue um padrão. podopatias tem um padrão. Aham, um padrão de atendimento. Mas tem uns que eles mesmo, no final do atendimento, eles falam, não, eu tomo glifagem. Pode Isso saber é o que remédio? é diabético, Aí pode saber que é. pré-diabético. Às vezes tem vergonha, né? É, Tem isso isso. também. Então, assim, a gente não tem, não trata o pré-diabéticos. O pré-diabéticos pra gente já é diabético. Aham, já considera. Principalmente tratando já da é o questão do cuidado. machucado, É. né? Já teve alguma situação assim que vocês viram que era algo grave, não tiveram, às vezes, porque não pode dar diagnóstico também, mas um encaminhamento assim de algo mais sério? Eu tive um paciente. Alguma doença que que- identificou pelo pé, diabético. por exemplo? Eu já tive um paciente com câncer, né? Porque a unha. A gente analisa os tons da unha. Tipo, você tá com falta de vitamina, eu descobri que eu estava com falta de vitamina pela Por unha. causa da unha. Que eu vi que minha unha ficou fraca e com umas manchinhas brancas. Aham. Eu falei, eu não tô boa. E realmente era falta de Teve vitamina que B12 repor. e a D. Aham. Tava até sem reserva. Mas no meu consultório aconteceu eu tava em atendimento de um paciente de cadeira de roda. Aí chegou um senhor e falou comigo assim, você tira um cravo para mim? Eu falei, tiro. Mas eu tô em atendimento, o senhor pode sentar. Só que ele estava meio descompensado. Aí eu olhei para ele e a pessoa que estava com esse cadeirante olhou para mim e falou, eu falei assim, ele não tá bem. Aí eu virei e falei assim, o senhor quer sentar? Aí ele disse assim, não, é porque eu tô com um pouco de pressa. Aí eu peguei e falei assim, não, o senhor pode sentar, aguardar que eu vou atender o senhor. Aham. Aí na hora que ele apoiou no meu balcão, ele empurrou tudo que estava no meu balcão, ele já ia caindo. Aham. Tava Aí fraco. aí eu fui, sentei ele, aí primeiro eu olhei para ele e falei assim, o senhor tem diabetes? Ele falou, tenho. Eu falei, tá. Aí pedi a pessoa para ir na farmácia Aham. e eu estava assim, iniciando no meu consultório, no primeiro consultório na podologia, então eu não tinha feito ainda o curso do Especialização. Aham. do pé diabético. Mas aí a gente já podia aferir pressão, isso tudo, né? Só que eu assustei tanto, e como eu estava em atendimento, eu pedi a pessoa para ir na farmácia, chamar uma pessoa lá para trazer o Farmacêutico. Aham. farmacêutico para poder dar uma olhada para mim na pressão dele. Uhum. Aí ele virou para mim e falou assim, não, eu tô bem. Eu falei, se eu tomou algum medicamento? Ele tá assim, não, hoje eu não tomei não, tomei ontem. Aí era um senhor e ele foi assim, marcante para mim, ele tinha um olhar azulzinho. Aí eu falei, como que o senhor chama? Aí ele falou o nome dele. Aí a moça que estava comigo foi anotando. Aí eu falei, onde o senhor mora? Aí ele falou um endereço em Roça Grande. Aí eu falei, qual que é o ponto de referência? Foi Tirei uma foto conversando, dele, aham. que eu já ia julgar na internet para ver se alguém me ajudava. Aí ela falou comigo assim, olha, eu vou chamar a ambulância. Eu falei, pode chamar. Aí a pessoa da farmácia chegou, olhou a pressão dele e ela não estava encontrando a pressão dele. Aí ele foi e falou, ela tá assim comigo, eu conheço ele. Ele mora lá em Roça Grande mesmo. Ele tem uma diabetes descompensada, mas ele não toma direitinho os medicamentos, ele é sozinho. Aham. Aí eu falei, nossa, glória a Deus, achamos, né? Alguém que conhece, Alguma né? gente que conhece ele. Aí ele virou, rapidinho a ambulância chegou. Aí, como eu estava em atendimento, na mesma hora eu falei, você aguarda um pouquinho e fui dar atenção para ele. Aham. Aí eu fui conversando, eu falei assim, eu não vou dar um café, eu não vou dar água, Não posso não fazer vou- nada. eu não vou dar uma bala também, porque eu preciso saber o que está acontecendo, né? Aí o rapaz chegou, ela não achava a pressão dele, de jeito nenhum. A gente estava tentando e não achava. Estava menos do que Aham. 6. 6 é para correr, né? Uhum. Aí a menina da farmácia virou para mim e falou assim, Zé, o rapaz está chegando, ele já vai aferir a glicose dele. Aí ele chegou, já trouxe o aparelhinho, aferiu, olhou a pressão dele e falou comigo, Gisele, se ele não levar, ele vai dar uma Correr aí. paradinha aqui. Uhum. Aí eu peguei e falei, não, pelo amor de Deus. Aí buscou a maca, colocou ele tá assim, não, eu não quero, eu quero que ela tire meu calo tá doendo. Meu Eu falei, o Deus. senhor vai, eu vou com o senhor até na ambulância, e chegando na ambulância, o senhor vai tranquilo, quando o senhor melhorar, o senhor vai Pode na UPA. voltar. O senhor pode voltar, que eu vou estar aqui no mesmo lugar, esperando pelo senhor. Aí ele foi, eu fiquei preocupada,
à noite, na hora que eu tava indo embora. Aí eu liguei lá na UPA. Aham. Aí a pessoa me atendeu e falou comigo Gisele, não preocupa, que não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que acontece Nossa. com ele. Mas você deu sorte, porque ele podia parar lá. Aham. Ele chegou aqui sem impulso nenhum. Nossa. Nenhum. Totalmente por causa do diabetes descontrolada. Não controla. Ele não né? toma os medicamentos certo e aí ele fica assim. É. Ele sai Tem sem as alimentar, consequências, não né? alimenta, É, tem que mora tomar sozinho, muito cuidado. não tem ninguém para poder olhar. Aham. Mas quando ele melhorou, ele voltou lá. Ele voltou pra olhar o calo. Voltou. Aí eu peguei, olhei para ele e falei assim, nem precisa de falar não, pelo olhinho dele, né? Aham. Ele sentou lá, tirei o calinho dele. E aí, graças a Foi embora Deus, Deu feliz. tudo foi embora certo. feliz, deu tudo E certo. você ia contar, você já identificou câncer no pé de um paciente? Já. A gente fala que é uma listinha preta que dá, né? É comum confundir com falta de vitamina também. Uhum. Então, assim, a gente sempre indica, a gente não dá o diagnóstico, né? Não A gente sempre pode. indica o dermatologista. Aham. Então, essa pessoa foi na mão. Ela olhou, Tudo na unha. foi na unha Aham. da mão. Ela falou assim, não, eu fui lá no médico, aí você sabe o que significa isso aqui? Eu falei, não, pode ser uma falta de vitamina, mas eu vou encaminhar a senhora. Ela tá assim, não, amanhã eu tenho ginecologista, eu vou na ginecologista. Aí eu falei, tá bom, mas não deixa de ir no clínico também, dermatologista. Aham. Aí ela falou assim, não, eu vou marcar. Aí eu fiz um encaminhamento, entendeu? Pra ginecologista, falei com ela que era suspeito, né? Aham. E realmente era. Agora, no pé também eu já peguei, mas ela já estava em tratamento. Já estava em tratamento. Já. Mas perdeu o dedinho, o dedo, né? O Aham. alex, ela perdeu, ela chegou a perder. Mas Mas continuou indo por conta da prevenção. aham. né? E eu ia falar isso, que as unhas, né, elas falam muita coisa, né, em relação a essas vitaminas Demais. e tudo mais. E aí tem essa questão da prevenção também. Acho que vocês atuam muito nisso, né? Sim. Lá de não só no tratamento de alguma questão, É. mas na prevenção mesmo. O que seria ideal, assim? E qual perfil de paciente é ideal para olhar para isso, assim? Eu falo que às vezes espera acontecer, né, sei lá, uma calosidade muito forte ou uma ferida. Eles esperam, tem muito paciente que espera sentir dor, né? Aham. Na hora que tá aquela dor absurda, é onde eles chegam pra gente. Mas em caso da podologia preventiva, a gente indica pra todo mundo. Todo mundo deveria tirar uma vez por mês pra ir no podólogo. Não esperar acontecer, não esperar sentir dor. Porque pra gente poder estar prevenindo, né, de qualquer outra coisa. E o que é São como é que é vários. essa consulta, assim? O que é essa prevenção, por prevenção? exemplo? A gente, no caso... no Vai de nosso pessoa caso, para pessoa. Não, a prevenção que a gente faz é assim, a pessoa chega, a gente olha o pé todo, mas do pé a gente passa para saúde da pessoa, Aham. entendeu? A gente já pergunta dos exames, se está em dia, colesterol, aí já vai Tudo aprofundando interfere no tipo de isso. tratamento, Mas, no tipo de intervenção, alimentação, tudo interfere. né? Tudo. E tem a questão também da reflexologia. Não tem Sim. isso também na a área? reflexologia é como se fosse uma massagem, né? E aí, cada ponto do pé é como se fosse um órgão do corpo. E aí, a gente vai fazendo a reflexologia. Vamos supor, um paciente que tem muita enxaqueca. Aí, a gente faz a reflexologia podal. Problema no intestino. A gente faz a reflexologia podal. Dor de Isso tudo cabeça. auxilia, né? O Exatamente. tratamento de outras coisas. É uma área muito ampla mesmo, né? Demais. A reflexologia eu já fiz também, mas assim, A gente não é não- muito a minha praça, não, porque eu acho que já vem uma pessoa que mexe só com massagem, porque a gente pega uma carga muito pesada. Então, um dia que eu saí de lá, depois que eu fiz uma reflexologia, saí bem baqueada, eu falei, não. não quero fazer. Reflexologia não é pra mim. Aí, eu também nunca... Não gosta muito, não não. gosto. Fiz mais na faculdade mesmo. E não É uma pretendo. carga muito forte. Exatamente isso que ela falou. É uma carga muito forte. É porque você pega muita energia da pessoa, né? Nessa E a coisa gente da massagem. precisa de outro profissional para descarregar a nossa energia.
entendeu? Então, assim, não é minha praça. Eu prefiro cuidar das doenças mesmo. Das doenças, né? Dessa parte isso. mais física, assim, né? Palpável. Pegar isso. Pegar e resolver. Bom, vou fazer aqui um bate-bola com vocês. Outra coisa também que eu ia falar, elas devem ter esquecido, que lá também vocês acabam oferecendo para o paciente essa questão de trazer um manipulado, né? Coisas que vocês indicam. Não sei se é manipulado ou alguns produtos assim de cuidado, né? Com os pés. Então, como se fosse uma lojinha, né? Voltada para isso. Nós temos sim. Os próprios, né? A gente tem um contato com o farmacêutico, que aí, às vezes, o que a gente está precisando, porque como é um protocolo de atendimento, assim, não personalizado. É personalizado, não é um protocolo para todos, né? Então, aí a gente chega perto do farmacêutico, explica para ele, mostra o que a gente está precisando, ele desenvolve. Legal. E a gente passa para o paciente. E a gente tem as marcas também, né, das linhas que a gente trabalha, porque tem muitos produtos que a gente indica que não tem na farmácia, né? Então a gente precisa ter ali para poder entregar ao paciente e ele já iniciar o tratamento em casa diariamente. Oferecer. Porque se não fizer o tratamento diário, não vai ter o resultado. Não adianta só ir uma vez por mês. É um trabalho, né, que tem que ter uma continuar. Essa é a nossa frustração. A gente faz tudo bonitinho, aí manda para casa, a pessoa compra, coloca na bolsa e 30 dias você volta para ver o resultado. O remedinho tá na bolsa. Nem saiu do lugar. Não tive tempo de usar. Então vamos do início de novo. Começa e aí daqui 3 meses fala, nossa, mas eu não estou vendo o resultado. Aí a gente vai e fala, mas vocês estão dedicando em casa? Estão fazendo? Não. Aí não tem jeito. Não tem jeito. Né? Porque vocês estão um dia de milagre, 30 do igual mês. eu falo, nós não fazemos milagre, né? Aí quando começa a fazer direitinho, quando dedica, aí eles dão resultado positivo. Não, e é assim mesmo. Bom, vamos fazer um bate-bola aqui, cada hora uma vai respondendo, tá? Eu amo. O que você ama, Gisele? Podologia. Amanda. A podologia também. Amo. Eu odeio. Ai. Conversa fiada. Eu odeio. Eu acho que. Não gosto. Eu não vou falar, eu odeio, eu acho muito forte, né? O que você não gosta? Eu não gosto, assim, de quando. Não sei, talvez. Eu gasto uma energia com aquilo ali, um esforço, e aí não vejo o resultado. Isso me frustra um pouco. Frustrante, mas tem que persistir. Não tem jeito, não. Um sonho. Casa própria. Gisa, vai rolar, Gisa. E você, Amanda? Eu acho que meu crescimento profissional. Empreender. Empreender. Eu acho que é constância e aprendizado. Isso mesmo. Não desistir. É tudo isso. Um empreendedor que te inspira. E, gente? Você. Eu? Porque eu acho que, não sei, né, nós somos irmãs e... Ai, vou chorar. Olha aí, ó, as irmãs estão se emocionando aqui no Vida e Obra, hein? E assim, né, igual eu falei, minha vida, né, não foi tão fácil, tive vários desafios na vida e você sempre esteve ali me dando força. Amanda, não desiste, vamos crescer, vamos ser diferentes dos nossos pais. Lógico que meus pais são maravilhosos, né? Mas a gente sempre quis mais pra vida da gente. E eu acho que não tem uma semana que a gente fala assim, né, vamos fazer alguma coisa, vamos melhorar, a gente precisa sair dessa e melhorar.
Então eu acho que você é uma das minhas maiores inspirações. Obrigada. Eu vou falar o mesmo. Ah, né, não! Priscila? Vou, sabe Vocês por estão quê? babando. Todos os meus desafios, minhas frustrações, eu recorri a você. Ai, tá. Ô, Pri, o que eu faço, Priscila? O que eu faço? Eu choro, eu falo. Priscila, eu recebi essa proposta de um carro. O que você acha? Tia, vai em frente. Compra. Não foi? É isso mesmo. Hoje eu tenho um carro. Ai, tá vendo? E a minha também é minha tia, né, gente? Porque o que minha tia fez por mim, acho assim, ninguém fez. E eu sou muito grata. Mas e essa de questão, coração. né? A gente tem essa questão. A gente não veio de família empreendedora, né? Na Não, verdade, vô nenhum. Silva, que é o meu bisavô, que é seu avô, né? É. Ele era comerciante, mas esse ciclo encerrou lá com ele. Então, a gente não tem referência na Não. família, Nenhum. Não. né? De empresários, de empreendedores. Então, é sempre aquele padrão. Então, todo mundo ele tem um perfil mais conservador para tudo. Exatamente. Né? E não que quem empreende não tem esse perfil, né? Tem, né, dentro do empreendedorismo também. Mas a gente fica muito limitado a esse padrão, né, de ter que ser assim, E de tem seguir o aquele padrão da medo também, né? segurança, né? Então, pais que trabalharam a vida inteira em outras empresas, em indústria, e aí sustenta a família e dá uma, né, a gente não pode reclamar da nossa vida com todas, né, Sim. tudo que, né, dificuldade, limitação, Passa. isso eu acho que é para a maioria das pessoas, dos brasileiros. Isso mesmo. Então a gente não tem o que reclamar, a gente não teve uma vida sofrida, difícil, pobre, miserável, não. Tivemos as dificuldades, Sim, né, dentro de Normal, casa. dentro Normal, isso acontece. Mas essa vontade de sair disso, de quebrar esse padrão, de ir além, de se inspirar em outras pessoas, de vencer, de entender que é possível, isso sempre foi uma coisa que, né, que move, assim. Então, nossa, eu amo isso aqui, mas eu quero aqui também, eu quero chegar lá, eu quero Isso. conquistar, quero não ter medo. E esse medo, ele acontece, lógico que, vou comprar meu carro, lógico que dá medo, será que eu vou tem dar que ter, conta? né, o medo. Ele é importante, Ele é mas ele não pode ser uma importante. trava, É. né? Então, e as oportunidades, elas vão aparecendo. Então, para todo mundo, tem uma hora que chega uma oportunidade. Então, Cavalo montado aparece uma vez só na porta. cavalo selado é uma vez só. Então, aparece a oportunidade de alugar ali, ó. Nossa, mas eu tô aqui, eu não sei se eu vou ter dinheiro para aluguel, pagar água, luz, internet, não sei o quê, e aí você... Mas eu vou trabalhar. O pior cenário, qual que é? Não, vou dar conta. E eu falo que Deus também ajuda muito, Ajuda, né, a gente põe... Deus ajuda quem... Ajuda, ele dá o chão inteiro, mas a gente tem que ter Mas a essa gente tem que força, fazer, essa força de vontade de vontade, fazer acontecer, exatamente. porque desafio é todo dia. E cada dia um desafio novo. Um maior do que o outro, enfim, mas ele vai obstáculo a gente acontecer. encontra ali, ó, toda hora. E ficar pular, também pular. né, ali só ali na mesmice não vai fazer mudar. Então, é isso que a gente tinha falado, assim, eu trabalhar e conciliar o trabalho com o né, com esse extra, com a renda extra. Até que ponto isso vale a pena? Porque você vai conseguir dedicar, você vai conseguir desenvolver um negócio trabalhando ali em outra empresa? Não vai. Então, Não é o que vai. você falou Porque com ela, tem que escolhe o focar, que né? você quer. Tem que focar Você vai pra procurar poder emprego dedicar. ou você vai Resolve, focar porque Resolve no sua seu vida. negócio, né? Então, Quem tem que resolver é a gente mesmo. exatamente. Não tem, nessa hora não tem pai, mãe, não tem ninguém. A gente tem que fazer, então vamos lá resolver o problema. Ai, gente, tá vendo? Que fofas. É só aqui, viu? Tô brincando, né? Não, mas as duas também são, nossa senhora, minhas parceiras, assim, meu salve pra muita coisa. Você tá doido. Nunca faça no seu negócio. Dá um conselho aí pra quem tá começando, querendo estruturar. O que você acha que não... Ou um erro que você já cometeu, ou alguma coisa que você imagina que não vale a pena. Eu nunca faço o que eu... Deixa eu ver. Eu acho tenho que... sei lá, nunca faça nada sem sentar, sem montar uma estratégia, né? Sem se programar. Sem direção. Sem planejamento, né? porque senão você acaba gastando o que você tem com coisas supérfluas, que não tem necessidade, né? Então eu acho que seria isso.
Uma coisa também que me veio aqui à cabeça, é uma coisa muito de vocês duas, eu acho que da vida inteira, essa preocupação com questão de saúde e de higiene, assim. Então, assim, eu tenho nas minhas memórias lá de trás, minha tia sempre dava, não tinha pandemia, eu ia pra faculdade de ônibus, ela sempre me dava um álcool em gel pra eu ter na bolsa. Então, assim, sempre tinha esse cuidado, essa coisa, né, e claro que isso é uma normativa, isso é o mínimo, né, que tem que fazer, é obrigação de quem trabalha nessa área da saúde, mas esse não desviar, não dar um jeitinho, né? Então, vocês sempre andaram ali, né, sempre na linha, assim. Eu lembro quando comprou a autoclave, foi uma vitória. Nossa. Porque era uma logística sonhado. para higienizar tudo, né, até... Então, são essas pequenas Sem autoclave, conquistas. nada funciona. E virava logística, né? Não Tinha que pode ir nem lá, não ter sei aonde a levar. clínica, né? se for olhar. Não, eu tive apoio demais. Mas era quando você Dentista, fazia outro atendimento que não era na clínica ainda, né? lá no salão. Eu Que aí tinha essas parcerias. Tinha parceria com a dentista. Né? Hoje também, quando alguma dentista aí tá com problema em autoclave, recorre a mim. Tem essas parcerias. É. Uma empresa ou marca que você consome indica. Fala alguém aqui da região. Saúde de pé, né? Da região. Não, pode falar de fora e daqui. Saúde de pé é o quê? São os esses produtos produtos? É o que a gente vende trabalha, né? E A gente trabalha sempre a Avante. na Avante. É minha parceira também. Aí, ó. Os indica. Que a gente A conversa. Avante é a farmácia. A Isso. Avante Farmácia. Que é o que a gente conversa, né? E eles São manipulam parceiros pra aí. gente. Aham. A importância do espaço físico, do lugar bonito, da arquitetura bem pensada aí para o negócio. Para mim é tudo, porque a minha clínica, eu sou até chata, né? Muito chata. Mas é porque tem que ter essa higiene, tem que ter essa organização, tem que ter tudo certinho no seu devido lugar, entendeu? Você não pode chegar numa clínica e achar, não, que zona, não, que sujeira, pedaço de unha no chão. Porque cada um é cada um. Todo mundo que chega lá é ser atendido, tem que estar um ambiente agradável. E todo mundo fala comigo, às vezes, não, Gisele, olha para você, minhas vistas dói. Eu, por quê? Não, mas sua roupa é branca demais. Não, branco é branco. Né? Então, a gente tem que usar. Hoje em dia, a gente não tem esse... hoje, a medicina não é tudo branco. A saúde, né? A área da saúde toda. Você vê, os médicos também vão jaleco azul, dentista... Então, não é que é regra, né? Mas essa questão regra. da ordem, né? Sim. Não E depois que a gente reformou lá, né, essa questão da arquitetura, foi até você que foi nossa arquiteta, todos os pacientes, assim, elogiam muito. E eu vejo, assim, que eles têm pacientes, né, que vão lá a primeira vez e retornam justamente como ficou agradável aquela clínica, né? Tem a recepção para eles, as nossas salas também, os nossos consultórios, ficou uma forma, assim, que a gente consegue trazer os pacientes. Tudo independente. Exatamente. E tudo, assim, muito bem planejado. Né? Pensado nessa circulação, né? O espaço físico, ele manda muito mesmo, né? Nessa logística e posicionamento, né? Posicionamento. Uma frase. Nunca desisti. Não ia falar isso agora. Eu ia falar a mesma coisa, né? De nunca desistir e nunca perder a fé. Eu sempre falo de Deus, porque eu acho que Deus, ele é a pessoa que mais nos dá força, né? Pra correr atrás, nunca desistir, porque não é fácil. E não é impossível. E não é impossível, nada é impossível. E no final, gente, dá tudo certo. Tudo certo. Agora fala pro pessoal aí como é que eles acham lá, qual é o Instagram, rede social suas. Fala ali, ó, pro povo seguir vocês. O Instagram da clínica é Miller Podologia. E aí nós temos nosso Instagram profissional, que é Amanda Miller Podologia e Giza Miller Podologia. Então segue a gente lá.
Nós vamos fazer algumas enquetes para ver se vocês querem ver os vídeos de unha encravada, como várias pessoas pedem. E quem não gosta, gente, não para de seguir a gente, hein? Só silencia o story. Isso. Silencia. Deixa só o feed. Mas Deixa a gente lá no seu story também. Compartilha. eu vou votar no sim, que eu quero ver vídeo, que eu Pois é. adoro. E quem ainda não conhece a podologia, nunca fez, né, nenhuma avaliação, nenhum procedimento com a gente, marca uma consulta. Gente, podologia não é só estética, é cuidado, é saúde. Então a gente precisa cuidar dos pés da gente todos os dias e dedicar, porque é ele que sustenta o nosso corpo e leva a gente para todos os lugares. Gente, e sai desse Uma chulezão aí, podologia. ó. Podologia é prevenção. É isso mesmo. Bom, as nossas redes sociais, você já sabe, mas eu vou falar de novo. Primeiro, se inscreve aqui no nosso canal, para ajudar a gente aí no projeto, né? Põe aí a inscrição, tá aí o botãozinho, é só apertar. No Instagram, @Vida e Obra Podcast. Aqui no YouTube e aqui no Spotify também, Vida e Obra Podcast. E a gente tá com um link de apoio ao projeto do canal. Então ele tá aí na descrição, tá o link aí, tem todas as informações. Bora assinar esse projeto com a gente, para ajudar a gente a seguir aí. Um agradecimento especial a todos os patrocinadores dessa temporada. Quem assina, né, esse projeto com a gente, sem eles, gente, não tem jeito. Né? Então, são pessoas que acreditam e que, né, incentivam a gente a continuar, tá? Então, tem mais alguma coisa, não? Um beijo, até semana que vem. Muito obrigada pelo bate-papo, amei. Essa história eu já conhecia. E compartilhei aqui com mais gente, né? Que de fato são histórias inspiradoras, né? Das duas que estão lá desde nova, querendo, e fizeram acontecer. Isso aí. Aê! Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar.